Salve, 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 galera coral. Galera, ultimamente tinha se afastado um pouco aqui do meu canal, né, por devido a problemas particulares. E não faz tempo que eu não faço mais um vídeo falando em termos do nosso Ferroviário Atlético Clube, né? Se passaram alguns dias aí e houve muitas coisas no nosso Ferroviário, coisas boas, né? Como, por exemplo, aí a oficialização da SAF, né? Do grupo Meix, do português Pedro Roxo, né? Que oficializou a compra de 90% do futebol do Ferroviário, né? Fizeram um evento lá na Aldeota, com a apresentação da empresa, né? E com a concretização da venda, da compra de 90% do futebol do Ferroviário. E meio à desclassificação na Taça Faria Lopes, que nosso time caiu diante da equipe do Tirol, né? Nas quartas de finais, uma equipe muito de baixa qualidade. E agora o Ferroviário está reformulando o time novamente para o Campeonato Cearense, que se avizinha já no dia 6 de janeiro, diante da equipe do Maracanã, fora de casa, né? O Ferroviário já está contratando, já contratou 6 jogadores ao todo, né? Já foram 6 contratações, sem se falar no treinador, né? E o Ferroviário dispensou o Marcelo Vilar e contratou o português, né? O português Nuno Pereira, né? Com passagem pela Série A, defendendo o Cuiabá, como auxiliar técnico, né? Treinador com licença da UEFA Pro, experiência em clubes como Boa Vista, Rio Ave e Tondela de Portugal, né? Esse é o novo treinador do Ferroviário, novamente outro português, e vamos ver se esse português dessa vez dê certo no nosso Ferroviário, né? E com a contratação do técnico no Pereira, já foram feitas 6 contratações de novos jogadores para compor o elenco para 2026, né? O volante Ramires, né? Tá de volta, tava emprestado. O volante Ramires está de volta, né? Outro jogador que foi contratado é o Lucas Black, volante de 25 anos, com passagem por Criciúma, Monte Azul e Maringá, né? Outro contratado, o atacante Jefinho, né? De 31 anos, com passagem pela Asa, Anápolis, Figueirense, Cuiabá e Sampaio Corrêa, né? O outro contratado Pedrinho, lateral esquerdo, né? De 23 anos, com passagens por Monte Azul, Ipatinga e fez base na equipe do Tupi, né? De Minas Gerais. E os mais novos contratados são a Imena, né? A Imena é atacante de 25 anos. Esse é colombiano, né? É a Imena, atacante de 25 anos, é colombiano. E ele recentemente estava no elenco campeão da Copa da Colômbia pelo Atlético Nacional, né? E com passagem pelo AVS da Série A de Portugal, né? Seu último clube. E por último, o Ferroviário fez mais a contratação de mais um atacante, né? Se chama Camilo, né? Atacante Camilo, atacante de 27 anos. Ele foi recentemente agora artilheiro na Coreia do Sul, né? E teve passagens aqui também pelo clube brasileiro, como passagem por Madureira e Sampaio Corrêa. Esses foram as duas últimas contratações do Ferroviário, né? 2 atacantes, né? Para reforçar a equipe do Ferrão para a temporada 2026. Vamos esperar que esses jogadores se engrenem nesse time, né? E possa dar alegrias ao nosso torcedor coral. Lembrando que o Ferroviário já fez 3 amistosos, né? Já fez 3 amistosos no comando técnico do Nuno Pereira, né? Os amistosos não foram muito agradáveis, né? O placar. O primeiro amistoso, amistoso não, é um match treino, né? Na verdade é um match treino, que nem as camisas oficiais não é usada, né? É só um match treino para movimentar o elenco, né? O Ferroviário fez um match treino com o Fortaleza, né? Sub-20. Infelizmente o Ferroviário perdeu por 1-0, né? Toda vez quando o Ferroviário pega o Sub-20 do Fortaleza para fazer um amistoso, o Ferroviário se dá mal, eu não sei o que é isso. Esse foi o primeiro match treino que o Ferroviário fez no comando técnico do português Nuno Pereira, né? O Ferroviário perdeu por 1-0. O segundo amistoso foi diante da equipe do Tirol, né? A boa equipe do Tirol. O Ferroviário empatou 1-1 já com a equipe do Tirol, já foi o segundo amistoso feito pelo Ferroviário Atlético Clube. E o último amistoso, por último, o Ferroviário fez um amistoso com a equipe do Floresta, né? Time de Série C. E o Ferroviário, infelizmente, perdeu por 1-0. Então, os resultados amistosos
não estão sendo muito agradáveis, né? 2 derrotas e um empate. Mas só que não foi amistoso assim de vestir essa camisa nem nada, foi um match treino mais para avaliar o elenco, né? Mas claro que ninguém quer perder amistoso, né? Ninguém quer perder amistoso, ainda mais como preparação para um campeonato tão importante que é o Campeonato Cearense. Então vamos aguardar, a gente não pode estar criticando só por um match treino, né? A gente tem que deixar o Campeonato Cearense começar para saber se realmente esse time vai dar liga ou não. E lembrando que o Campeonato Cearense não pode esperar muito, né? O time tem que dar liga logo nos primeiros jogos, porque são jogos de ida e não tem como errar, né? O Ferroviário já estreia fora de casa, a gente é a equipe do Maracanã, dia 6 de janeiro. E na volta já pega a equipe do Fortaleza no segundo jogo. Então essa tabela foi muito digesta para o Ferroviário, né? Pegar logo a equipe do Maracanã fora de casa. O Maracanã que sempre é uma pedra no calcanhar do nosso Ferroviário. Então o Ferroviário não pode vacilar, tem que pontuar nessa primeira fase, porque são só um jogo de volta, só um jogo de ida, quer dizer, não tem jogo de volta. Então o Ferroviário precisa urgentemente começar a abrir o Campeonato Cearense para poder se classificar para a próxima fase, né? Lembrando que é só o jogo de ida, não tem jogo de volta. Então é um tiro curto. Então o Ferroviário precisa errar o menos possível nas contratações para fazer um time forte para poder passar de fase no Campeonato Cearense. É isso aí. E essas foram as contratações, né? Até agora, no momento, pode ser que chegue mais contratações, que eu acho que precisa chegar, porque esse time da Fares Lopes mostrou que não tem condição de disputar o Campeonato Cearense. Já chegaram aí 6 contratações, né? E vamos esperar que chegue mais para poder reforçar o nosso Ferroviário para o Campeonato Cearense, que se avizinha já dia 6 de janeiro, né? Estreando fora contra a equipe do Maracanã, né, galera? É isso aí. Lembrando que o nosso Sub-20, né? Vai jogar a Taça São Paulo de Futebol Júnior já no dia 4 de janeiro, né? Vai ser a nossa estreia. O Ferroviário está no grupo 30, né? Com Ibrachina, Santo André e Bangu, né? Esses são os adversários do Ferroviário já nessa Taça São Paulo, nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, que se avizinha. E a estreia do nosso Ferroviário já é no dia 4 de janeiro, a 1 hora da tarde, Ferroviário e Ibrachina, né? Ferroviário e Ibrachina é o primeiro jogo do Sub-20 do Tubarãozinho, que estreia na Copa São Paulo no dia 4 de janeiro, diante da equipe do Ibrachina, a 1 hora da tarde, no dia 4 de janeiro. O segundo jogo do Ferroviário é contra a equipe do Bangu, né? No dia 7 de janeiro, né? Às 15 horas e 15 minutos. Ferroviário e Bangu. Esse já é o segundo jogo do Sub-20 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O terceiro jogo será no dia 10 de janeiro, Ferroviário e Santo André, às 13 horas, né? Essa será a terceira partida de fase do primeiro grupo, da primeira fase da Copa São Paulo, né? Se classificam 2 de cada grupo. Vamos torcer para que o nosso ferrão, né? O Tubarãozinho se classifica aí entre os 2 primeiros que passam para a próxima fase da Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? E lembrando que o Ferroviário fez um amistoso recentemente, né? O Sub-20 fez um amistoso, para falar a verdade, com a equipe profissional do Maraguape. E o nosso Sub-20 fez bonito e ganhou da equipe do Maraguape por 1-0 já, né, com preparação já visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá aí boa notícia para o torcedor do Ferrão, já que os amistosos que o time principal está fazendo não está ganhando, o Sub-20 está fazendo amistosos com o time profissional e está ganhando, né? Ferroviário 1, Maranguape 0. Lembrando que é o Sub-20, fez esse amistoso, né? Fez esse amistoso nesse sábado, dia 27, diante aqui de Maranguape. O nosso Ferroviário Sub-20, com preparação à Copa São Paulo de Futebol Júnior, venceu a equipe do Maranguape profissional por 1-0, coisa que o profissional do Ferroviário não está fazendo nos seus amistosos. O Sub-20 está fazendo e está ganhando de times profissionais, né? É o inverso da situação. Mas vamos esperar que o nosso profissional melhore, né? Chegue mais algumas contratações, como está chegando, e o time engrene nesse Campeonato Cearense, que a torcida espera que o time engrene e vá para as cabeças do Campeonato Cearense 2026, né, galera? É isso aí. E lembrando que o uniforme do Ferroviário mudou, né? O patrocinador. Chegaram aí a BM9, né? Voltou a patrocinar as camisas do Ferroviário, né? Porque, na minha opinião, o material esportivo que está patrocinando o Ferroviário é um material de péssima qualidade, né? Que era o antigo. E até que, enfim, eles trocaram o material
de fornecimento de camisas para o Ferroviário, né? Agora a BM9 voltou de volta, que vai patrocinar as camisas do Ferroviário para 2026. É um tecido muito melhor, inclusive eu estou com a camisa aqui da BM9, né? É uma malha muito melhor do que essa outra que estava antes no Ferroviário, né? A diretoria acertou em voltar para a BM9 para vestir o Ferroviário Atlético Clube. É um material muito mais bem melhor do que da outra empresa que estava abastecendo as camisas do Ferroviário. A diretoria acertou e vamos esperar que os jogadores façam sua parte em campo e o Ferroviário estreie já com uma boa vitória diante a equipe do Maracanã fora de casa. É isso aí, galera. Esperar que a torcida compareça aos estádios, né? Apesar de Maracanã não ser na capital, mas é próximo à capital cearense e dá para a torcida coral comparecer já nesse primeiro jogo diante a equipe do Maracanã no dia 6 de janeiro. É isso aí. Quem não é inscrito no canal, né, galera? Marcelo e aí é Ferrão. Se inscreva no canal, né, galera? Dê o joinha aí, né? Dê o joinha aí de gostei para que esse vídeo possa chegar a muito mais torcedores do nosso Ferroviário Atlético Clube, né, galera? É isso aí, galera. Curta a gente aí, siga a gente aí, né, galera? No canal Marcelo e aí é Ferrão, para que esse vídeo possa chegar a muito mais torcedores do nosso Tubarão da Barra, né, galera? É isso aí, galera. Aguardamos mais notícias do nosso Ferrão e esperamos que ele faça mais contratação, porque o nosso elenco precisa de muitos jogadores ainda e com qualidade para poder a torcida meter fé nesse time para 2026. Até agora a torcida está meio não muito esperançoso com esses amistosos, né, que está sendo feito, mas na verdade não é mestre treino, né? Mas mestre treino, como dizer, amistoso é amistoso, né? Vamos ver rogando mesmo, vai nos 3 pontos. Vamos esperar que quando o Ferroviário for começar o Campeonato Cearense, o Ferroviário jogue melhor, já que é valendo 3 pontos, e consiga as vitórias que a torcida tanto espera para poder ver o Ferroviário nas cabeças, que é o local que ele merece estar, né, galera? Vamos esperar que essa SAF também faça um bom trabalho, né? Que eles cumpram com o que eles prometeram em termos de investimento, tanto na estrutura física da sede do Ferroviário, né? Como com contratações de boa qualidade para o clube profissional, né? É isso aí, galera. Curta a gente aí, siga a gente aí, né, no canal que não é inscrito. E saudações corais. Avante Ferrão!